Queria pontuar aqui que nós estamos falando de questões diferentes. E, enquanto a gente fazia o debate, eu reli o projeto de lei. Eu acho que tem elementos importantes para a gente considerar, e aí eu quero falar também como alguém que é não só representante do governo federal, mas alguém que teve a experiência de gestora da Coordenadoria da Mulher da cidade de Campinas, e que a gente implementou a rede de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher na cidade, e também como alguém que, por 7 meses, coordenou a Rede Nacional de Atendimento e Enfrentamento à Violência contra a Mulher no governo federal. E aí nós estamos falando de elementos diferentes. A conquista do Minha Casa e Minha Vida, em nome das mulheres, é uma conquista porque nós somos maioria da população e é um direito das mulheres esta conquista. E aí independe da especificidade de nós mulheres, é para todas as mulheres. Ao ler de novo o projeto da vereadora, eu acho que tem algumas questões que é importante a gente refletir para saber o significado que tem isso. Primeiro, que ela está colocando uma cota mínima, ela não diz que é o máximo. E eu estou entendendo, ainda mais com essa explicação sua, de que as pessoas com deficiência, os idosos, eles têm dupla chance no projeto. Então, isto colocaria para as mulheres em situação de violência, atendidas na rede de atendimento, e que estão necessitando de urgência e emergência para construir as condições para a sua autonomia, possam ter um tratamento desigual, porque elas estão tendo oportunidades outras, né, 2 no caso, mas conseguem fazer, assegura esta mulher, devido à urgência e emergência na situação que ela está vivendo, de ser acolhida e incorporada mais rapidamente na área habitacional. Então, isso é uma questão. A segunda delas, que foi levantada pela Meire, eu acho que isso é uma conquista de todas as políticas públicas, e a Edna, como uma militante feminista, sabe do que isso significa, é a importância de um compromisso de governo na política de relações intersetorial. A gente não enfrenta a violência contra a mulher só com a casa-abrigo, com o centro de referência e o atendimento na saúde. Nós vamos enfrentar a violência se a gente tiver capacitação e formação profissional para essas mulheres, possibilidade de geração de trabalho e renda, em especial creche e moradia e casa para essas mulheres. Então, ao pensar esse projeto, esta questão tem que ser levada em conta. Então, à medida em que você coloca uma ação e uma cota mínima, e aí por isso que eu estou falando que a gente não está retrocedendo, porque foi assim com as cotas de, no mínimo, 30% de mulheres para o legislativo, porque nós somos a maioria da população. Por que a gente escolhe só, no mínimo, 30%? É porque a gente está apresentando à sociedade, denunciando uma desigualdade e oferecendo um caminho para construir essa igualdade com percentual, que pode ser maior ou menor, tanto que hoje, na reforma política, nós discutimos não um mínimo de 30%, nós discutimos a paridade, a lista fechada, né, financiamento público de campanha, uma série de questões que tratam e abordam a desigualdade na representação política das mulheres, que vocês duas, como ex-vereadora e a Márcia como vereadora, sabem muito bem o quanto é difícil um financiamento privado de campanha, especialmente para as mulheres. Por que hoje a Edna não é vereadora aqui na Cidade de Novo? Vamos nos perguntar quais são as razões que levam, entre várias situações, uma delas é a desigualdade econômica. Portanto, as cotas mínimas e a reforma política significaram um avanço para as mulheres. E eu acho que é com esta ótica que a gente tem que olhar esse projeto. Então, acho que isso faz uma diferença. E queria só acrescentar aqui como importância na construção da rede, que daí a rede é o atendimento específico, mas toda a rede social que você constrói para dar as condições da autonomia das mulheres. Isso não é fácil, é ousado pensar que a gente vai comprometer a habitação nesse sentido, eu acho que isso é extremamente importante. É ousado pensar que a gente poderia ter definido no município, assim como a gente fez no PPA nacional, que em todas as ações dos grandes empreendimentos da Copa e do PAC, se leve em conta a construção da igualdade entre as mulheres, se leve em conta um percentual de mulheres atendidas por esses grandes empreendimentos.
Então, acho que, ao pensar esse projeto, e à medida em que a Câmara de Vereadores e Vereadoras aqui de Araraquara vai votar, e à medida que está sendo feita audiências públicas, consultas à população, é importante a gente entender os conceitos e tudo que está envolvido. Porque aí eu tenho, claro, retrocesso nenhum, mas, com certeza, tratar com especificidade o enfrentamento à violência contra a mulher significa dar oportunidades como se dá aos militares, aos idosos e às pessoas com deficiência, é enfrentar a violência contra a mulher desta mesma forma e desta mesma ótica, com um percentual que é mínimo, portanto, ele não é teto, ele é, no mínimo, assegurar que estas mulheres, nesta situação, possam ter assegurado a sua moradia, não só a sua prioridade, mas a construção, de fato, da autonomia e da justiça social na cidade. Então, era isso que eu queria considerar. Acho que é importante, e, mais uma vez, quero cumprimentar a vereadora e a cidade por estarem debatendo esse tema e por construir esse diálogo com a população, fazendo com que políticas públicas para as mulheres e enfrentar a violência contra as mulheres não seja um problema só das mulheres, seja um problema do conjunto da população, do conjunto da cidade e do conjunto do nosso Brasil.